Olá pessoal, tudo bem? Professor Saulinho, equipe Dascalos aqui na área, tudo tranquilo? Tudo bem? Galerinha, você já ouviu a expressão a onda de protestos em Hong Kong? Manifestantes em Hong Kong? Já, né? Muito noticiado nos últimos tempos. Você que vai prestar o vestibular, você que vai prestar o Enem, tem que saber o que está acontecendo em Hong Kong. Tem mesmo, porque é super atual. Galera, a aula de hoje nós vamos tentar mostrar para vocês o que está acontecendo em Hong Kong, o que é Hong Kong, o porquê das manifestações, o que os manifestantes querem, tá bom? Então a aula de hoje nós vamos dividir nessas três fases, o que é Hong Kong, o que as manifestações, por que estão acontecendo e o que os manifestantes querem, tá joia? Galera, primeiramente nós temos que situar, vamos situar, você sabe onde fica Hong Kong? Não? Olha aqui na tela, vem cá, vamos aqui na tela, vamos espacializar. Pronto, espacializei. Olha aqui no computer, aqui eu, oiê, tudo bem? Estou aqui no quadradinho e aqui a nossa China. Professor, você está falando de Hong Kong e você vem e mostra um mapa da China. Gente, nós na geografia, nós temos que espacializar e entendermos aonde nós estamos falando. Então nós estamos falando de Hong Kong. Hong Kong é uma região administrativa especial da China. Isso mesmo. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto. Olha aqui. Aqui Hong Kong. Aqui Hong Kong. Nossa, entendi. Então Hong Kong é considerado uma região administrativa especial da China. Isso mesmo. Pode aparecer a palavra Hai, tá bom? Ela fica ali no sudeste da China, né? Bem ali próximo aos maiores e mais importantes portos da China. Muitos dizem que Hong Kong é a porta de entrada de investimentos chineses. Outros falam que é ali sim é o limite do Oriente com o Ocidente. Volta para mim aqui, voltamos. Pronto. Então, já que eu situalizei, espacializei, entendi onde que nós estamos falando, agora eu quero entender isso aí, professor. Região administrativa especial da China. Como é isso? Vamos lá. Nós temos que entender primeiro que em 1939 e 1942 nós tivemos duas guerras pelo controle do território de Hong Kong. Isso mesmo. Uma guerra para o controle do território entre Reino Unido e China. A famosa Guerra do Ópio. Galera, nós temos que entender que aquele era um importante porto para a saída das especiarias asiáticas. Muito importante, né? Tanto o nome, né? Hong Kong tem um significado de porto aromático, né? Porto aromático. Então, teve duas grandes batalhas naquela região para controle do território. E quem saiu vitorioso na Primeira e na Segunda Guerra do Ópio? O Reino Unido. A partir daí, o Reino Unido começou a administrar aquele território. Então, uma colônia do Reino Unido, isso mesmo. Hong Kong passou a ser uma colônia do Reino Unido. E essa colônia foi mais ou menos até 1898, quando fizeram um acordo e arrendaram mais posses, mais territórios de Hong Kong. Mas quem, professor? O Reino Unido. O Reino Unido fez um acordo com a China e arrendou o maior posses de territórios de Hong Kong e passou a controlar o que nós chamamos ali de Hong Kong total, né? Todo aquele território, as ilhas, né, aquele arquipélago todo foi administrado pelos ingleses. Olha que interessante. Essa administração de 1898 ficou até 1997. Isso, uma colonização, um tratado ali de 99 anos, né? 99 anos o Reino Unido ali fez um acordinho de arrendamento de terra. Na totalidade, o Reino Unido ficou mais ou menos 155 anos ali, administrando aquele território. Só em 1997, que o Reino Unido devolve aquele território para a China. Por quê? Porque já havia passado os 99 anos, e aí, 1997, tem que fazer a devolução para a China. Fenômeno de pompa, é muito interessante. A estiada de bandeira, desceu a bandeira do Reino Unido e hasteou a bandeira da China. O território foi entregue, então, para ser uma zona especial administrativa chinesa. Galera, por que o Reino Unido fez isso?
diplomacia, né? Não tivemos guerras ali. Lembra que nós estamos num período já do século XX, né? Finalzinho do século XX ali, então o Reino Unido fez a diplomacia e passou o território de Hong Kong, na qual o Reino Unido administrou durante 150 anos. Durante 150 anos aquele território, e passou para a China. Mas com algumas ressalvas. E uma ressalva muito importante, que o território de Hong Kong ficasse capitalista para os próximos 50 anos. Então, de 1997, mais 50 anos, até 2047, o território de Hong Kong tem que ser capitalista. Foi ali, em 1997, que surgiu a expressão, então, China, um país, dois sistemas. Um país, dois sistemas. Porque a China continental é uma China socialista. E Hong Kong, uma China muito, mas muito capitalista mesmo, né? Muito, muito capitalista. Para você ter noção, o parque do Walt Disney está lá desde 2015, né? Então, é extremamente capitalista, um transporte de primeiro mundo, qualidade de vida altíssima, né? Uma boa qualidade de vida, o IDH alto, né? Uma cidade muito bonita mesmo, né? É uma Nova York asiática, né? Guardada as suas devidas proporções, né? Ou uma Londres, né? Uma Londres asiática. Então, durante esses 155 anos de posse do Reino Unido, Hong Kong desenvolveu muito, desenvolveu demais. E desenvolveu muito, muito capitalismo. Porta de entrada do capitalismo na China. Com esse acordo, durante 50 anos, então, Hong Kong estaria capitalista. Professor, entendi então. Então, Hong Kong é uma região administrativa especial, já foi colônia do Reino Unido, hoje pertence à China. Tranquilo, professor, mas por que os protestos? Aí, primeira parte, já falamos então o que é Hong Kong. Agora, por que dos protestos? Galera, vamos entender aqui. A China, ela controla o seu território com mão de ferro, Partido Socialista. Já em Hong Kong existe uma democracia capitalista liberal. E aí o que acontece? A China começou a interferir nos direitos de Hong Kong, direitos da sua população, como o direito, por exemplo, ao voto. Isso mesmo, a democracia. Por isso que lá é uma onda de protestos que começa desde 2014, essas manifestações em prol da democracia. Lembra que eu falei que Hong Kong era capitalista, democrático e liberal? Porém, a China começou a interferir. Dos 70 lugares do parlamento de Hong Kong, a população elege os seus parlamentares, mas com indicação de quem pode ser candidato da China. Então, 40 deputados são eleitos pela população e 30 são indicados pelo governo chinês. A população já começou a falar, está interferindo aqui na democracia. A líder do parlamento chinês, ela é indicada, ela é pró-China, Então a população já começou a ficar ali desconfiada que os seus direitos democráticos, libertários, poderiam ser sufocados pela China socialista. Mas começou ali as manifestações, a população saíram nas ruas, tá? Muito interessante isso, em 2014. E os manifestantes falam que falta muito diálogo entre a China e Hong Kong. E essa falta de diálogo ocasionou em grandes prisões, ou várias prisões de líderes dessas manifestações. Mas o que abalou mesmo, o que abalou as manifestações, o que colocou mais fogo nas manifestações foi a lei de extradição em 2018. O que é isso, lei de extradição, professor? Quando a pessoa comete algum crime, algum delito em Hong Kong, ele terá que ser extraditado e julgado na China. Com as leis da China, não as leis de Hong Kong. Aí a população começou a ficar meio assim chateado. Mas aí, isso foi por causa de quê, professor? Por que teve essa lei de extradição? Porque em 2018 teve um crime em Taiwan, onde um cidadão de Hong Kong foi passar férias em Taiwan e ele matou a sua namorada grávida em Taiwan e voltou para Hong Kong. Hong Kong não poderia julgar o seu crime porque ele tinha cometido o seu crime em Taiwan. E Taiwan também não podia julgar o seu crime porque ele é um cidadão de Hong Kong. Então faltava ali acordos. E aí foi feita essa lei de extradição.
Mas essa lei de extradição foi como um barril de pólvora. A população saiu nas ruas questionando e não querendo isso, não querendo a lei de extradição, até que em setembro de 2019 a lei de extradição ela é extinta para tentar apaziguar as manifestações, acalmar as manifestações. Ô, gente, quando eu falo manifestações, é manifestações mesmo, viu? A população sendo reprimida pela força da polícia chinesa, né? Da polícia controlada, a polícia de Hong Kong, mas controlada pela China, tá? Com prisões e tudo mais. O símbolo dessas manifestações é um guarda-chuva, tá bom? Um guarda-chuva. Por quê? A polícia jogava gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral nos manifestantes, e os manifestantes, para se defender, usavam um guarda-chuva, onde a bomba batia no guarda-chuva e voltava, né? Então o símbolo, guarde bem, pode cair no vestibular de vocês, hein? O símbolo das manifestações de Hong Kong é um guarda-chuva. Professor, mas a lei foi retirada, foi extinta. Ninguém falou mais dessa lei, da lei de extradição, mas continuaram as manifestações? Continuam, gente. As manifestações continuam. Por quê? Porque a população de Hong Kong quer mais. Ela quer a liberdade dos manifestantes presos. Ela quer que os manifestantes possam o direito de se manifestar e, principalmente, eles querem a democracia, que eles que realmente elejam os seus governantes, tá bom? Gente, cenas do próximo capítulo, tá? Então, entendemos o que é Hong Kong, entendemos o porquê dos protestos, entendemos o que a população quer. A população de Hong Kong quer menos interferência da China. Menos interferência na China e que Hong Kong continue capitalista até 2047, porque é um acordo diplomático feito com o Reino Unido. Galera, quando eu falo Reino Unido, é muito interessante. Hoje, a Europa está toda a favor, né, em prol, defendendo a população de Hong Kong. Por exemplo, muitas compras de produtos eletrônicos que o governo de Hong Kong está tentando comprar da União Europeia está sendo barrado, porque a União Europeia está falando que essas compras podem ser usadas contra a população. Então, gente, é mais um ingrediente para uma guerra comercial entre China e os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos também é pró a população de Hong Kong. A Europa é pró a população de Hong Kong, os Estados Unidos é pró a população de Hong Kong. A China, então, teve que chegar lá no G7, no grupo dos países capitalistas desenvolvidos, e falar assim, ó, o problema de Hong Kong é entre Hong Kong e China, não cabe interferência internacional, cuide dos seus problemas. Ai, ai, ai. Foi declaração do diplomata da China. Gente, então, as manifestações de Hong Kong ainda tem muita água para rolar. A população pede democracia e liberdade dos presos das manifestações e menos interferência da China em Hong Kong. Deu para entender? Galera, olha aqui agora um slide interessante para vocês. Ó, deixa eu passar aqui mais um slide. Aqui fica Hong Kong, olha que legal, importante entrada, né, e saída de produtos chineses, né? Por quê? Porque tem grandes ilhas e esse símbolo, não esqueçam dele, tá? Esse é um símbolo dos manifestantes de Hong Kong, tá? Aqui os créditos para o Farinha, tá? Os créditos para ele que fez essa charge, tá bom? Volta aqui para mim. Deu para entender? Onda de protestos e manifestações em Hong Kong, o Porto Aromático. Até mais, tchau, tchau, fiquem em paz, bons estudos!